Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma dica de matemática. Bom, então agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como descobrir, né, uma raiz quadrada, tá, usando dois métodos. Tá? Um deles é por fatoração, né, que é quando eu quero achar uma raiz exata, né, e o outro método é por aproximação, que é quando eu não tenho uma raiz exata. Então, vamos lá, né? Vamos começar então pelo quadrado perfeito. Para quem não lembra o que é um quadrado perfeito, se eu desenhar uma figura aqui, quadradinha, perfeitinha, o que é um quadrado perfeito? É onde eu tenho um quadrado e tenho lados de mesmo tamanho. Por exemplo, ó, digamos que eu tenha 2 metros por 2 metros. A área desse quadrado vai ser o 2 ao quadrado, ou seja, base vezes altura, que é igual a 4 metros ao quadrado. Então notem que o 4 ele é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é oriundo de 2 vezes 2. Então um quadrado perfeito é quando eu pego um número inteiro, multiplico por ele mesmo, né, ou elevo ao quadrado, e eu obtenho um outro número inteiro. Isso é um quadrado perfeito. Então, para resolver quadrados perfeitos, né, basta fazer o seguinte. Ó. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos 64, que era a raiz quadrada de 64. Nós sabemos da tabuada que é 8, né? Mas vamos usar um método de fatoração. Tá? Então, o método de fatoração é quando a gente pega o número e fatora ele. Né? O mesmo recurso que se usa no MMC. Tá? Então, 64, eu sei que dá para dividir por 2, porque ele é par, né? Então, 64 dividido por 2, ó, se eu não sei fazer, eu faço a continha aqui do lado. Né? Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar 6... Baixa esse carinha aqui, dá 4, dá 2, dá 4, dá 0. Então aqui dá 32. Tá? E aí eu divido novamente por 2, 32 por 2. Se eu fizer a mesma divisão aqui, eu vou encontrar 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Tá? E como eu estou interessado na raiz quadrada, nota o seguinte, ó. A cada dois números iguais, eu copio apenas um. Tá? Então é assim que a gente vai descobrir a raiz. A cada dois números iguais, eu copio 1. E essa coluna em vermelho aqui, ó, de números, eu multiplico ela. 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter 8. Então eu sei que a raiz quadrada de 64 é 8. Aí eu comecei usando 64, porque a gente sabe da tabuada, né? Mas suponha que fosse um número diferente, né? Por exemplo, ó, o 225. Né? Então eu vou usar a fatoração com ele também. Tá? Então aqui, ó. 225 eu vou copiar 225 e vou usar o método de fatoração. Bom, 225 é ímpar, então não dá para dividir por 2. Lembrando, né, que fatoração é encontrar todos os fatores primos desse número. Então começa pelo 2, pelo 3 e assim vou indo. Tá? Então eu sei que esse cara aqui não dá por 2 porque ele é ímpar, mas 2 mais 2 mais 5 dá 9, 9 dá por 3. Então com certeza eu consigo dividir esse número por 3. Dividindo 2, 2, 5 por 3, ó, eu dá 7, que dá 21, sobra 15, né? Aqui dá 5, então dá 75, né? 75 dá por 3 também, porque 7 mais 5 é 12, né? Então 12 dá por 3, então 75 dá por 3. 75 dividido por 3, ó, se eu não sei fazer direto, efetuo a divisão aqui, né? Isso aqui dá 2, dá 6, dá 1, dá 5 e dá 25. 25 eu já sei, 25 dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Tá? Como eu estou interessado na raiz quadrada, ó, a cada dois números iguais, eu copio um único número. Efetuo essa multiplicação dessa coluna que eu tirei os iguais, né? E eu vou ter 15, 3 vezes 5, 15. Então a raiz quadrada de 225 é 15. Muito fácil, né? Ó, vamos tentar agora com o próximo. Ó, pessoal, então 324. Então, 324, vou fatorar. Eu sei que 324 é um número par, então dá por 2, né? E aqui, como ele é par, né, dividindo por 2, com certeza esse número aqui, eu vou ter 162. Quem não sabe, né, efetua a divisão. Divide por 2, 162 dividido por 2 dá 81. Quem não sabe, efetua a divisão. Ó, 162 por 2, né? Aqui vai dar 8, que dá 16. Baixa esse 2, dá 1, 81.
81 não dá por 2, mas dá por 3. Tá? 81 dividido por 3 dá 27. Então 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Como eu estou interessado na raiz quadrada, ó, a cada dois números iguais, eu copio 1. Né? Ou seja, ó, 2, 3 e 3. Tá? Efetuando essa multiplicação, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Então a raiz de 324 é 18. Bom, agora nós temos, notem aqui, né, números com vírgula. Como que nós vamos fazer isso aqui? Ó? Esse cara aqui, pessoal, é simples. Ó. Notem que eu consigo transformar esse número em fração. Né? Então, transformando esse cara aqui em fração, eu vou ter raiz de 9 sobre 100. Se vocês estão com dificuldade de como transformar esse número em fração, né, clica no videozinho aqui embaixo, ó, no link, sobre transformação de números decimais em frações. Tá? Bom, agora, pessoal, é o seguinte. Fácil. Consigo fazer o numerador e o denominador, os dois têm raízes. Então, ó, raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10. Acabou. Simples assim. Tá? Não precisei fatorar porque são números conhecidos. Né? Agora, olha esse outro aqui. Esse cara aqui, eu sei que ele é igual a raiz de 625 divididos por 10.000. Para quem não lembra como é que faz, ó, é só pensar assim, pessoal. Ó. Aqui eu tenho dois números depois da vírgula, então eu vou ter uma divisão por dois zeros. Aqui eu tenho 4 números depois da vírgula, então eu vou dividir esse número por 4 zeros. Tá? Mas tem meu videozinho embaixo que tem a dica melhor. 625 eu vou ter que fatorar, porque eu não sei de cabeça, né? Então 625 não é par, né? Não dá para dividir por 3, porque a soma dos números não dá um número divisível por 3, mas dá por 5. Dividindo esse número por 5, se a gente efetuar a divisão, ó, vai dar 125, que dá 5, que dá 25, que dá 5, né? Dividido por 5, que dá 1. Como eu quero a raiz quadrada, a cada dois números eu copio 1, 5 vezes 5, 25. Então eu sei que o numerador dá 25, e o denominador, raiz de 10.000, é 100. Para quem não sabe, ó, tem duas formas de fazer esse cara, né? Quando eu tenho 10.000, eu fatoro ele. Então eu fatoro por 2, eu vou ter 5.000. Fatoro por 2, vou ter 2.500. Fatoro por 2, né, vou ter 1.250, que dá por 2 novamente, que dá 625, que dá por 5, que dá 125, que dá por 5, que dá 25, que dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Como eu quero a raiz quadrada, ó, a cada dois números iguais eu copio 1. Né? E aí eu faço essa multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, vezes 5, 100. Tá, ok? Uma outra forma de pensar, né, é que como eu tenho 10.000, né, a raiz quadrada, quando eu tenho vários zeros, ó, se eu tenho 4 zeros, a raiz é 2 zeros. Então 100. A raiz de 100, por exemplo, ó, são 2 zeros. A raiz de 100 é 10. 1 zero. Então quando é um número par de zeros, a gente pode ter esse pensamento aqui, né, uma dica. Tá ok, pessoal? Então essas são as raízes dos números racionais. Tá? Números racionais e quadrados perfeitos. Então aqui, ó, quadrado perfeito, quadrado perfeito, quadrado perfeito. E todas elas são raízes racionais. Tá? Então são números que eu posso escrever em forma de fração. E agora, pessoal, a gente vai ver como que faz para descobrir raízes de números, né, irracionais, ou seja, aquelas raízes que não têm um número que eu possa escrever em forma de fração. Né? Como que eu sei que uma raiz é irracional? Por exemplo, se eu tenho uma raiz de um número primo, por exemplo, raiz de 2, 2 é um número primo. Tá? Então ela não vai ter uma raiz inteira, ela não vai ter uma raiz decimal que multiplicando por ela mesma vai dar esse valor. Tá? Então sempre que o número for primo, tá, ele não vai ter uma raiz racional. Então eu vou ter que fazer por aproximação. Mas tem números que não parecem. Por exemplo, ó, se eu pegar a raiz de 8, 8 não é um número primo. Mas quando eu fatoro 8, olha o que acontece. Ó. Ok. Como a gente viu anteriormente, quando eu quero descobrir a raiz, a cada dois números iguais eu copio 1. Só que aqui no 8, o que aconteceu? Ó, sobrou um número. Esse cara não tem um par para eu copiar. Então o que vai acontecer? Ele vai continuar na raiz.
Então, na verdade, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. E 2 é um número primo, logo ele é irracional. Então eu vou ter que fazer por aproximação. Tá bom? Entenderam? Um outro exemplo, antes de a gente continuar, ó. Suponha, por exemplo, raiz de 27. 27 não é um número primo, mas se eu pegar o 27 e fatorar ele, eu vou ter 27 dividido por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Quando eu tentar encontrar a raiz, ó, a cada dois números, falhou. Então aqui eu vou copiar 1 e esse aqui vai continuar na raiz. Então a raiz de 27 é 3 raiz de 3. E 3 é um número primo. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Ok? Então, pessoal, método de aproximação, ok? Então, vamos usar o método de por aproximação. Por aproximação. Esse método ele é até relativamente simples de usar, né? Ele é um pouco trabalhoso, mas é simples. Por exemplo, ó, raiz de 2. Aí eu vou lá e escrevo, ó, raiz de 2. Aí eu vou pegar a raiz que eu tenho, uma raiz de um quadrado perfeito antes do 2 e uma depois. Antes do 2 eu tenho raiz de 1, que eu sei que é igual a 1. Depois do 2 eu tenho raiz de 4, que eu sei que é igual a 2. Então, com certeza, a raiz quadrada de 2 vai estar entre 1 e 2. E aí, pessoal, a gente monta uma pequena tabelinha. Ó. Nessa tabelinha, tá, eu vou escrever os valores, né? Então, por exemplo, ó, como eu sei que a raiz está entre 1 e 2, então eu coloco aqui ó, 1 e 2. Tá? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. A raiz sempre vai estar na primeira coluna. Tá? Então essa primeira coluna vai me indicar o valor aproximado da raiz. Por exemplo, ó, se eu quisesse a raiz de 2 aproximada com uma casa decimal, tá? Eu ia simplesmente dizer que raiz de 2 era aproximadamente 1. Agora, se eu quero duas casas decimais, eu vou fazer uma nova tabela e vou partir da informação que eu já tenho. Tá? A informação que eu já tenho é a seguinte, ó. A informação que eu já tenho é, deixa eu botar aqui, só para a gente fazer direitinho. Tá? Ó, a informação que eu tenho é que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Então eu vou testar agora, já que eu já sei esses valores, para 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e assim por diante. Tá? Vamos testar para 1,1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,1 e vou elevar ele ao quadrado. Ó, nessa segunda linha a gente vai pegar a primeira linha e vai elevar ela ao quadrado. Então eu tenho 1,1 vezes 1,1. Resolvendo essa continha aqui, vai dar 1,21. Notem que 1,21 ainda está um pouquinho longe do 2. Né? Porque se eu achar a raiz quadrada elevada ao quadrado, tem que dar 2. Então, eu vou testar 1,2. 1,2 vezes 1,2, resolvendo esse cara aqui, eu vou encontrar 1,44. Notem que eu ainda não estou tão perto assim do 2. Eu posso ir um pouquinho mais. Então, eu vou testar 1,3. 1,3 ao quadrado, se vocês fizerem, vai dar 1,69. Ainda não está legal, né? Ainda não está bem no valor que eu perto do 2. Até quando que vocês vão calcular? Vocês vão calcular até passar do 2. A hora que eu achar um número que passou da raiz que eu estou procurando, eu paro. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos testar agora o 1,4. 1,4 ao quadrado vai dar, né, 196. Então, 1,96. Tá? Chegou pertinho do 2. Então, se eu pegar agora 1,5 e elevar ele ao quadrado, eu vou encontrar 2,25. Pronto, parei de calcular. Quando eu encontro um valor que ao quadrado passa da raiz que eu estou procurando, que é a raiz de 2, eu paro. Logo, né, a minha raiz de 2 é aproximadamente, até agora, 1,4. Tá? Então, por que 1,4? Porque 1,5 passou do 2. Então, com uma casa decimal, eu já tenho 1,4. Se eu quiser encontrar com 3 casas decimais, eu vou ter que testar 1,41,
1,42, 1,43 e assim por diante. Então vamos testar. Ó. Vou fazer uma tabelinha novamente, a mesma tabela, tá? Onde na primeira linha ficam os possíveis candidatos à raiz quadrada de 2, que é o que eu estou procurando, e na segunda linha eu vou elevar eles ao quadrado para ver, né, onde é que eles vão se encaixar. Então, por exemplo, ó, eu vou testar 1,41. E por que 1,41? Porque eu já sei que 1,4 está valendo. 1,42, 1,43, 1,44. Tá? 1,41 ao quadrado dá 1,9881. Chegou pertinho, notem, chegou pertinho do 2. Aí agora eu vou fazer 1,42 ao quadrado, passou, ó, vai dar 2,0164. Como ele passou, eu não preciso resolver esses outros dois. Logo, a raiz quadrada aproximada de 2 com duas casas decimais é 1,41. Lembrando que é sempre a primeira coluna. A segunda eu elevo o número ao quadrado, né? Então, pessoal, é assim que se acha a raiz quadrada por aproximação. Tá ok? O mesmo método vocês vão usar para a raiz de 3, para a raiz de 10 e para a raiz de 15. Tá? Então, usem esse método, tentem encontrar essas três raízes, tá? E os resultados que vocês vão encontrar serão esses valores aqui. Tá ok, pessoal? Então, tentem fazer até duas casas decimais sempre, né? Sempre por aproximação. Algumas dicas, né? Por exemplo, ó, raiz de 10, na hora que vocês forem fazer, eu sei que a raiz de 10, antes dela eu tenho a raiz de 9 e depois eu tenho a raiz de 16 que eu conheço. Logo, a raiz de 10 vai estar entre o 3 e o 4. E vai estar mais perto do 3. Né? Por quê? Porque 10 está bem mais perto do 9, então a raiz vai estar mais pertinho do 3. Então eu vou testar valores perto do 3. 3,1 já vai dar certo. Aí depois do 3,1, vou ter que testar o 2, o 3, até chegar no 6. Né? Da mesma forma, o raiz de 15, eu tenho. Quem é a raiz que eu tenho antes do 15 que eu conheço? Raiz de 9. E depois, raiz de 16. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. Logo, a raiz de 15 é um valor que está entre 3 e 4. E com certeza vai estar mais perto do 4 do que do 3. Por quê? Porque 15 é mais perto do 16 do que do 9. E de fato, ó, deu 3,87. Tá? Então são algumas dicas para vocês fazerem. O método então é esse, tá? Faz a tabelinha, primeira coluna são as possíveis raízes, a segunda coluna é onde quando eu testo, quando eu elevo ao quadrado, tá? E monta. Cada tabela vai dar uma casa decimal a mais para vocês. Tá bom, pessoal? Bons estudos, espero ter ajudado.